Eu sou a Letícia, você já me conhece, e nós estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Profissão Tá On. Hoje nós estamos com um convidado mais que especial, Josimar, é nosso colaborador aqui na instituição. Então, sem mais delongas, eu já vou pedir para ele começar se apresentando para a gente e dizendo por que escolheu a biblioteconomia. Olá, Letícia, tudo bem? Olá, alunos. Como a Letícia disse, eu sou o Josimar, né? E sou o bibliotecário da UniCV. Essa profissão entrou na minha vida, posso dizer que mais ou menos há quase 15 anos atrás, né? Que eu nunca pensava em atuar numa biblioteca. Eu gostava muito de biblioteca, mas apenas como estudante, né? Frequentava muito. Até então eu recebi fiz um processo seletivo para atuar em uma instituição. Não era uma biblioteca universitária, entrei lá como um auxiliar de biblioteca, um assistente de biblioteca, né, e gostei muito da profissão, da história da biblioteca, biblioteconomia. Aí foi que eu fiz o curso de biblioteconomia pela UniCV, né, pela instituição UniCV, e após finalizar o curso, depois de aproximadamente um ano e meio, eu recebi o convite para ser um funcionário da instituição. Perfeito. Lembrando que sempre aqui no nosso podcast nós estamos trazendo alunos egressos para contar para a gente como foi um pouco da experiência na academia mesmo, né? Antes de chegar na atuação profissional. Sim. Aqui eu tenho algumas perguntas para a gente contextualizar, mas antes eu queria que você contasse para mim, como você já contextualizou ali, que não foi, né, uma escolha sua dizer vou cursar biblioteconomia. Os fatos eles foram acontecendo e você enxergou uma possibilidade. Tinha algum outro curso que você queria fazer antes, que você fez antes ou atuou antes da biblioteconomia? Sim, inclusive eu já trabalhava também, né, anteriormente na área administrativa e eu já era formado em administração. Então, na biblioteconomia também tem uma parte que engloba a administração também, né? Então foi uma coisa bem legal, que eu já era formado em administração, né? E depois eu fiz essa transição para a área de biblioteconomia. Legal. E falando ali dentro do contexto acadêmico, quando você se deparou com a biblioteconomia, talvez um curso que tinha outras diferenças em relação à administração, teve algo que aconteceu, um projeto, uma disciplina, um professor que te marcou naquele curso? Na verdade, o que marcou muito na minha época, né, foi a pandemia. A pandemia é um fato, né, que não dá para desconsiderar. Exatamente, né? Tanto que nós não tivemos o curso presencial, uma parte presencial, a gente não pôde fazer os estágios presenciais, né, exatamente devido a isso, devido à pandemia. Mas o que marcou muito realmente foi o apoio dos professores, né, que naquela época da pandemia realmente era só online, né, o curso, e realmente nós tivemos um apoio muito grande. Na verdade, não dá para destacar especificamente um professor, porque a equipe no geral nos dava muito apoio, sempre orientando como devia ser feito, né, quais os materiais que a gente podia utilizar online, para que a gente pudesse aproveitar da melhor forma possível naquele momento. Certo. A gente entende que o momento da pandemia foi um momento que todo mundo se mobilizou para a gente poder fazer aquilo que a gente chama de atendimento emergencial, estudo emergencial, né? Então, é muito notável que a instituição tenha se mobilizado para trazer, né, alunos dos cursos de AD, do presencial, com a maior proximidade possível, né, da nossa instituição. E aí você está contando para mim um pouquinho, e eu estou conseguindo visualizar aqui, não sei se você é dessas pessoas visuais igual a mim, e eu estou conseguindo ver que você entrou no mercado de trabalho, e aí depois você começou a graduação. Você tem, no mercado da biblioteconomia, né? Sim. Você tem um desafio para contar pra gente da sua área, como é que foi? Porque você iniciou antes para começar a teoria depois. Exatamente. Na verdade, veio a prática, né, primeiro. Exato. Mas veio uma prática, assim, uma prática mais vamos dizer assim, mais o manual, né, a prática mais manual das bibliotecas, que é o atendimento ao aluno, o atendimento ao cliente, e não era uma biblioteca universitária, né, era uma biblioteca que atendia o público em geral, que tinha um acervo
mais diversificado, não eram acervos específicos de faculdades, né? Então, eu trabalhava muito mais na parte de atendimento ao cliente, do cuidado com o acervo, né? A biblioteconomia em si, ela é muito mais que isso, né? Então, quando eu iniciei a profissão realmente, né, como bibliotecário, é uma outra visão, né? Na biblioteca lá atrás eu trabalhava, eu era um bebezinho, né? Vamos dizer assim. Estava tendo o primeiro contato. O primeiro contato, né? E depois que eu me formei e realmente comecei a atuar como bibliotecário, aí é uma visão totalmente diferente, né? Que aí já vem a parte de catalogação, que vem principalmente as bibliotecas universitárias, né? Que tem atendimento ao MEC, criação de projetos, que a biblioteca ela é muito mais que empréstimos de livros, né? É uma gama muito maior do que a gente imagina. Você pode citar para a gente uma área da biblioteca que às vezes os alunos não veem, talvez só vê o serviço final, algum processo que seja bacana você compartilhar com a gente? Sim, por exemplo, criação de projetos de leitura, né? Muitas vezes o aluno da própria instituição, vê um projeto lá no final, né? Que vou dar um exemplo de aulas na biblioteca, né? Talvez para ele não foi a biblioteca em si que criou esse projeto, mas é um projeto criado pela biblioteca. Aulas na biblioteca, conhecendo a biblioteca, projetos que a gente pode levar para a comunidade, né, como incentivo à leitura. O aluno pode pensar que, por exemplo, é de uma área de pedagogia, mas não, é um projeto da biblioteca. Legal. E aí você conseguiria citar para a gente, ou comentar um pouco sobre isso, em quais áreas da biblioteca você já atuou, ou quais áreas da biblioteca existem para atuação? Você consegue citar algumas para a gente? Sim, que eu atuei, né, foi realmente numa biblioteca que tem um acervo em geral, e hoje eu atuo na biblioteca universitária, né, atuei nessas duas áreas de bibliotecas diferentes. Mas a biblioteconomia, né, o profissional formado em biblioteconomia tem uma área muito grande para explorar. Bibliotecas universitárias, bibliotecas públicas, empresas que mexem com arquivos, empresas de tecnologia, museus. Então tem uma área muito grande que pode ser explorada. Inclusive, o poder público agora está abrindo vários concursos, né, para várias áreas que engloba a biblioteconomia também. Isso é muito importante a gente comentar, até para os alunos que estão assistindo a gente, porque eu tenho bastante gente, já conheço, estou nesse campo da educação há algum tempo, falar, eu gostaria de fazer biblioteconomia, mas talvez não é a minha área principal, porque talvez seja mais próximo do mercado de trabalho, administração ou pedagogia. E às vezes não consegue ir a fundo, né, nas possibilidades Exato. que a biblioteconomia tem. Sim. Por isso a gente acha tão importante trazer profissionais como você que possam ali trazer essa elucidação para os nossos alunos de diversidades de campos que os alunos podem Exato. seguir. O nosso mercado de trabalho, né, Josimar, acho que você vai concordar comigo, ele está cada vez mais amplo. Né? Então, cada vez mais em uma mesma área, nós enxergamos novas profissões, novas áreas, novas possibilidades. Sim. E é claro que a biblioteconomia é uma delas, né? Com certeza. A biblioteconomia, ela traz várias oportunidades, né? É como você disse, Letícia, às vezes o aluno, às vezes a pessoa da comunidade em geral, vê a biblioteca ou o bibliotecário apenas aquela pessoa que empresta um livro, devolve um livro e cuida do espaço físico ali, né? Mas, como eu disse, é uma área muito maior que isso, e inclusive a profissão é muito maior que isso. Então tem várias possibilidades e o mercado está crescendo e está com falta de profissionais nessa área. E você teria alguma dica para passar para os nossos alunos em relação à busca por essas informações, onde eles podem encontrar esses editais, essas informações, para que os nossos alunos que estão fazendo biblioteconomia Sim. ou que querem fazer, né, às vezes a gente tem até aluno que quer trocar de área e ainda não sabe por onde seguir, onde ele pode ficar sabendo um pouco mais sobre a função, as funções que existem, né, para a biblioteconomia. Referente às vagas, né, mais especificamente para concursos, por exemplo, eles podem procurar
nos sites de concursos, né? Eu não vou citar site específico, porque tem vários sites, né? Trabalhos em geral, né? Tem vários locais, LinkedIn, por exemplo, é um dos locais que os alunos podem procurar. E tem vários outros lugares também no Google, até mesmo, né? Se digitar no Google lá, né? Vagas na área de biblioteconomia, na área de biblioteca, eu garanto que vai ter muitas vagas que vão aparecer no Brasil todo. Exatamente. E aí, se o aluno quiser conhecer um pouco mais também, agora como um conselho meu, né, conhecer um pouco mais sobre, talvez, o que está sendo pesquisado, o que está sendo falado na área da biblioteconomia, pesquisar ali nas bibliotecas virtuais da instituição, nós temos vários conteúdos, né, certamente a gente tem alguns conteúdos relacionados às áreas profissionais, e aí também na própria internet a gente tem acesso a muitos artigos que pesquisadores estão fazendo revisões, entendendo como é que está o tema, entendendo na atualidade as funções que o bibliotecário pode atuar, ou até mesmo um profissional, né, formado em biblioteconomia, que não seja realmente na função de bibliotecário. Então deixo aí também o meu convite para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, pesquisarem um pouco mais sobre essa área. Sim. E deixa eu te perguntar, os alunos, eles conseguem conversar com você em algum momento, conseguem entrar em contato com você para pegar alguma sugestão, tirar alguma dúvida? Os alunos podem entrar em contato conosco através do e-mail da nossa própria instituição, da biblioteca, né? Por exemplo, através do meu e-mail profissional, josimar.oliveira@unicv.edu.br. Acho que é isso, né? Isso. Perfeito. Também através do próprio Instagram da instituição, né? Meu Instagram, Josimar Oliveira, né? Todos esses canais estão abertos para eu tirar qualquer dúvida, né? Os alunos que puderem podem vir até a nossa biblioteca física para fazer uma visita, para tirar dúvidas. No que nós pudermos ajudar, estamos à disposição para que a gente tenha mais profissionais aí no mercado. Perfeito. E agora, voltando um pouquinho para o Josimar profissional, como é que você enxerga a evolução da sua carreira, desde quando você iniciou o seu primeiro curso, ou desde quando você pensou em realizar uma graduação até hoje? Eu digo que foi basicamente quase que de 0 a 100, né? Da água para o vinho. Da água para o vinho, assim. Teve uma evolução gigantesca. E, como eu disse lá, quando comecei a atuar em bibliotecas, né, eu era um bebezinho. Hoje, realmente, eu já estou bem mais à frente, né? Mas para que a gente possa continuar sempre evoluindo, e agora mais ainda com as tecnologias, né? Então a gente sempre tem que estar atualizado, né? Sempre buscando informações, como você mesmo disse, né? Buscando artigos, buscando o que muda, né? Quais os melhores projetos para bibliotecas, né? Como que nós podemos fazer para atender cada vez melhor o nosso aluno, né? E toda a comunidade. Perfeito, é importante a gente estar conectado a essa mudança, né? Porque o mercado de trabalho está em constante movimento. Sim. E aí nós não podemos ser profissionais parados, né? Nós precisamos estar sempre nos atualizando. Sim. Até porque a gente sente, não sei se você já sentiu isso em algum momento, até pode comentar com a gente, que tem momentos da nossa carreira que a gente fala, nossa, agora eu preciso aprender um pouco mais. Já teve algum momento assim? Exatamente. Sim, teve. Inclusive, teve recentemente, né? Eu já era formado em administração, já tinha feito pós-graduação, alguns cursos técnicos, depois fiz biblioteconomia, e estava fazendo vários cursos, fiz alguns presenciais e vários EAD. E agora chegou o momento que eu falei, não, agora eu tenho que fazer um outro curso, né, mais presencial. Então, inclusive, agora eu estou fazendo uma pós-presencial, né, uma pós na área de gestão, e que está sendo muito bom e que com certeza vai contribuir ainda mais para a profissão que eu estou exercendo. Isso também mostra para o nosso público de alunos, os que estão nos assistindo agora, o quanto alguns cursos podem contribuir com o curso da biblioteconomia. Com certeza. Né? Então, sim. Não é uma área específica que eu fiz o curso e estou atuando e ponto. É uma área que a gente pode, né, alavancar com outras questões. Pelo contrário, né? A biblioteconomia, agora com a inteligência artificial, inclusive, né, é o que eu falo. Na verdade, a inteligência artificial ela não é a nossa inimiga, ela é a nossa amiga. Mas para isso nós temos que nos adaptar, nós temos que estudar,
né? Temos que saber utilizá-la e, para isso, estudar. Buscar informações. Nós sabemos que a IA, né, ela é inteligente. Então, nós temos que saber utilizá-la, né, de uma maneira inteligente também. Com certeza. E, inclusive, aproveitando esse gancho aqui da tua fala, a minha próxima pergunta era justamente como a tecnologia tem impactado na biblioteconomia atualmente. Sim. Ao meu ver, de uma forma muito boa, né, porque a biblioteconomia, ela vem desde a antiguidade, né? E desde lá evoluiu-se muito. Mas agora, com a inteligência artificial, realmente está evoluindo muito rápido, está ficando até mais fácil, né, para algumas áreas da biblioteconomia. A gente falando mesmo, por exemplo, de sistemas de catalogações, que antigamente era como pegar naqueles livros grandões e ficar folheando. Hoje não, hoje a tecnologia já nos ajuda a isso, já temos sistemas que facilitam o nosso processo. Perfeito, e isso é cada vez mais frequente em todos os tipos de profissões, né? Sim. Então a gente vê cada vez mais tecnologias sendo empregadas para melhorar o nosso trabalho e para possibilitar também que, talvez nesse recurso otimizado de tempo, a gente consiga incluir outras funções dentro do nosso dia a dia, como por exemplo, projetos na biblioteca. Sim. Né? E a gente consegue trazer uma gama maior, e eu costumo pensar bastante quando eu estou refletindo sobre algum projeto, algum processo, Josimar, que isso é o pontapé inicial para que nós possamos desenvolver novas funções dentro da mesma área. Sim, é isso mesmo. Perfeitamente. Aqui eu tenho uma pergunta, que seria se você tem alguma particularidade ou alguma característica do bibliotecário, alguma coisa, uma curiosidade da profissão que você queira compartilhar com a gente. A gente sempre diz que o trabalhar com o ser humano é sempre surpreendente, né? Sim, o famoso atendimento ao público, né? O famoso atendimento ao público. Mas é muito legal quando a gente trabalha, falando especificamente do público, né, em si, quando a gente trabalha com o público e principalmente essa geração, né, de estudantes que vêm agora, aí eles acham que às vezes a gente chama eles para fazer alguma fala na biblioteca, coisas assim, eles falam, não, mas a gente já sabe tudo, é a tecnologia aí. Quando a gente pede para abrir os nossos equipamentos digitais lá, pessoal, olha aqui, vocês sabem que nós temos 4 bibliotecas digitais aqui que vocês podem estudar? Não. Então é muito legal a gente ver que a gente está contribuindo, né, cada vez mais para o conhecimento, para eles, e aí entra também o buscar informações corretas, né? A gente consegue orientar todos os alunos a buscar informações corretas e contribuir para o estudo deles, isso é muito gratificante. Legal, e você, aluno que está assistindo aqui, vou fazer essa pergunta. Já sabia que nós temos essas bibliotecas digitais e que você pode ter acesso a essa gama gigantesca de conteúdo dentro da graduação, seja na sua área ou seja em áreas que você tem interesse, Sim. áreas específicas? Eu acho que é importante a gente citar também, né, para os nossos futuros alunos, pesquisadores, leitores que estão aí no seu momento da graduação ou que vão até mesmo realizar o TCC ou fazer algum PIC, um projeto de iniciação científica, o quanto nós temos de diversidade de conteúdo dentro das bibliotecas. Temos muito. E o quanto é importante, né, nesse período da academia, eles aproveitarem para terem o acesso a essas bibliotecas, né, às vezes a gente tem conteúdo ali que são da própria criação do NCB e talvez você não vai encontrar em outros locais, né, professores Exato. Ali trazendo um pouco do conteúdo, videoaulas a gente tem também materiais, apostilas, né. Sim. E aproveitar esse momento da graduação para descobrir mesmo, né, quais as áreas que eu posso entrar como estagiário, né? Correto. Quais as áreas eu posso testar ali no mercado de trabalho, quais áreas depois que eu sair eu posso procurar, fazer um concurso, por onde que eu parto para estudar para um concurso, né? Sim. É nessa leitura que a gente vai começar a desenvolver essa capacidade crítica de entender para onde a gente quer ir. Tem aquela frase da Alice nos Países das Maravilhas, né, que eu gosto muito. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer, né? Como se diz, qualquer coisa satisfaz. Exatamente.
Exatamente. Então é esse momento, né, Josimar, que a gente tem, que os alunos têm para praticar a leitura. Sim. Para poder dedicar um pouco nesse estudo afinco. E aí eu já quero vir, né, com a próxima pergunta aqui. Como bom bibliotecário, tem algum livro que te inspirou ou te inspira que você possa dar aí como sugestão para os alunos lerem ou até trazer para nós? Tem um livro que inclusive, o nome, eu creio que é A Biblioteca na Era Antiga. Né? É um livro que realmente conta a história do início das bibliotecas e que traz realmente um conteúdo de proteção das áreas científicas, de proteção da biblioteca, da evolução da biblioteca, e que realmente relata exatamente o que nós já dissemos, que a biblioteca não é um espaço físico apenas, não é apenas aquele local de livros, a biblioteca é um ser vivo, né? Onde traz um bem para a comunidade, onde traz a evolução para as pessoas. Então é um livro muito interessante que eu acho que todos, principalmente que estão em biblioteconomia, deveria ler. É bem legal. Até para ter uma noção assim de como é, né, a biblioteca, de como surgiu, várias. Sim. Eu creio assim, estou imaginando que deve ter várias curiosidades nesse livro. Desde a Idade da Pedra lá, desde dos livros em pergaminhos, é muito legal, bem interessante. Eu acho que seria legal também, né, pegando seu gancho de fala, para os nossos alunos que costumam pesquisar ali a teoria da coisa, né? Sim. A epistemologia, como surgiu, então acho que seria um livro bem interessante para compartilhar. Sim, isso, bem interessante. Legal. E aí, ali para trás, você falou para mim em um exato momento que lá na pandemia você não conseguiu fazer os estágios, por exemplo, sim, né? Sim. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando da central de carreiras, que a gente está falando de estágio remunerado, para entender qual foi o impacto para você de não poder fazer o estágio. Impacto bem complicado, né? O estágio realmente já nos traz uma noção de como é a profissão. Um exemplo, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um estágio em uma biblioteca, principalmente uma biblioteca universitária, eu estaria tendo contato já com toda a parte de catalogação, né, toda a parte de orientação aos alunos. E, infelizmente, né, por força maior, a gente não pôde ter todo esse contato. Então, eu acho que o estágio é primordial, né? Quando o aluno faz o estágio e depois vem para o mercado de trabalho ele já entra já com caminho, já direcionado na parte prática, né? E foi essa parte que aí, infelizmente, pulou. Infelizmente, por conta da pandemia, Por conta da pandemia. Mas eu já peguei essa parte da sua fala e quis trazer um pouco da sua percepção, justamente porque nós aqui da equipe da Central estamos sempre trazendo ali para o nosso aluno que o estágio, ele é um ato educativo, é um ato supervisionado, em que é o momento que a gente pode utilizar para testar as diferentes áreas possíveis dentro da profissão, daquilo que a gente está estudando. Sim. Né? Então esse é o momento que a gente tem para aprender, para errar, para testar. O estágio ele não tem vínculo empregatício, então as partes elas podem solicitar rescisão a qualquer momento. Sim. Então, por exemplo, né, dentro da mesma graduação eu posso testar mais de uma área. Eu posso ir para uma biblioteca de uma instituição, eu posso ir para a biblioteca pública, eu posso testar, né, outras coisas como, por exemplo, contação de histórias. Então tem várias áreas em que esses alunos podem estagiar e sentir na pele como é, né, ser um bibliotecário, um auxiliar de biblioteca, como é fazer esse atendimento. Então, né, como uma boa central de carreiras, quero deixar aqui meu apelo para vocês. Pensem um pouco mais sobre o estágio, amadureçam a ideia. Às vezes é difícil, o aluno ele já vem de outra área, mas está estudando uma área que não é aquele trabalho, e é difícil fazer essa ruptura, né, talvez do CLT, talvez do CNPJ, para um estagiário. Mas considerem ter essa vivência na área de vocês, porque é super importante, né? E aí, já falando sobre vivência, Josimar, para a gente caminhar também, infelizmente, para o fim do nosso podcast, porque a conversa aqui está bem bacana, mas conta para mim o que é para você hoje poder estar no Profissão Taon, contando um pouco da sua história para inspirar os nossos alunos. É muito bom, é gratificante, e agradeço o convite.
É muito legal a gente compartilhar, né, toda a trajetória e a gente poder inspirar novos profissionais, inspirar os alunos, e através dessa fala, a gente espera que mais alunos entrem nessa profissão. Como nós dissemos, é uma profissão muito ampla, né, e a gente tem que abrir a mente e estudar, né, através dos estudos, através das pesquisas, é que a gente vai ver que realmente é uma profissão muito boa, né, que eu gosto muito, me encontrei na profissão, né, e espero continuar aí por muitos anos. Legal. E aí, para a gente finalizar, claro que eu queria te agradecer por topar vir aqui falar com a gente, com os nossos alunos. E eu queria ver contigo se você tem algum conselho que você deixaria para um aluno que está iniciando biblioteconomia, está finalizando e ainda não sabia de tudo isso, ou que quer entrar na área. Qual conselho você daria para eles? Não desistir. Porque tem o curso de biblioteconomia, às vezes a gente vai pegar algum momento ali, que aí vai para aqueles códigos de catalogação, aquele monte de coisas, vai chegar em algum momento que vai falar, nossa, é muito difícil isso, eu não vou pegar isso. Mas para não desistir. Né? Porque depois que aprendeu é uma coisa que vai ficando cada vez mais tranquilo, né? E realmente ele pode exercer a função tranquilamente, estudar muito, fazer muitas pesquisas. Hoje, como você disse, através das nossas bibliotecas virtuais, eles têm muitos materiais, né? Todos os alunos têm todos esses materiais para fazerem pesquisas. Fora das bibliotecas virtuais também, lá no próprio site da UniCV, vai lá no site, serviços, biblioteca, tem todos os nossos repositórios, os periódicos, né? Aproveitem o tempo que tem, estudem, que nada é perdido. O ideal, né, aproveitar o momento da academia para fazer tudo isso que você falou. Exatamente. Né, para colocar essa experiência realmente em prática, não deixar perder esse período de academia que Sim. É tão maravilhoso, que a gente consegue descobrir tantas coisas, a gente consegue descobrir a pesquisa, né, para os alunos que têm maior afinidade, conhecer um pouco mais sobre o PIC, se aproximar um pouco mais da biblioteca. Bom, é isso, né? Nós temos, infelizmente, pouco tempo, os alunos provavelmente terão mais dúvidas, então deixo novamente o convite para vocês entrarem em contato com a Central de Carreiras. Josimar deixou o convite dele aqui para entrar em contato com ele. E nós vamos encerrar mais um episódio do podcast A Profissão Tá On, mas fique ligado que nós teremos mais episódios durante o ano e é claro que eu espero você por lá. Tchau, tchau! Tchau! Tá bom?